Metas traçadas, objetivos definidos. Ontem foi dia de entrevista do diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Inclusive uma grande entrevista dada ao canal Atenção Vascaínos, e de antemão eu já venho parabenizar aos amigos Flávio Dias, Emerson Rocha, que fizeram essa grande entrevista, porque de fato muitas situações foram esclarecidas e principalmente dúvidas, questionamentos foram também eles, na grande maioria, apagados. E inclusive, torcedor vascaíno, tem mais por aí. Conversas confirmadas com Alan, ex-Vasco da Gama, Souza, ex-Vasco da Gama, e a expectativa, quem sabe, é que até esses crias possam aparecer no Gigante da Colina no meio do ano. Você acha que para por aí? Além dessas muitas outras informações, o Paulo Brax confirmou alguns nomes que para ele seriam ideais de chegar ao Gigante da Colina. Luciano Jubá, Keiler, Lianco, Igor Coronado. O que não falta é esclarecimento. É dessa maneira que eu intitulo esse vídeo, Esclarecimento. E você vai ficar super esclarecido, mas para isso precisa assistir esse Acorda Vascão. E antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você está aí e ainda não é inscrito no nosso canal, eu venho aqui pedir a sua inscrição. Queremos muito chegar à marca dos 90 mil inscritos e faltam menos de 150 pessoas. Então, por favor, se você está aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos embora chegar logo a essa marca dos 90 mil. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é completamente importante para a divulgação do nosso conteúdo. Então, de verdade, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E é claro, também ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se você acredita que o Vasco com esse elenco fará um bom campeonato brasileiro. E assim que eu falar sobre a lista de reforço do Paulo Brax, coloque aí a sua opinião sobre os nomes citados. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porém, antes de falar aqui sobre o que aconteceu no caso ontem, nessa entrevista grandiosa do Paulo Brax, só quero trazer duas informações rapidinhas aqui a vocês. A primeira se trata de Nenê, né? Ontem o Vasco anunciou que o Nenê não faz mais parte do elenco Cruz Maltino. O atleta está nesse momento livre no mercado, até porque não tem mais contrato com o Vasco e ainda não assinou o seu novo contrato com o seu próximo clube. Porém, tivemos informações ontem que após não renovar com o Cruz Maltino, o Nenê tem chance de fechar com o Juventude. A gente havia falado isso com vocês no Boa Noite Gigante ontem. Porém, logo após a postagem do vídeo, mais informações chegaram e, de fato, a expectativa é que isso aconteça. Segundo informações, o clube do Rio Grande do Sul já chegou até mesmo a fazer uma proposta pelo ex-camisa 10 Cruz Maltino e está confiante de fechar o negócio com o meia de 41 anos. Independente de qual clube o Nenê vestir a camisa, a gente estará torcendo, é claro, pelo camisa 10 para que ele brilhe, né? Faça um bom campeonato, faça um bom restante de temporada e volte no ano que vem para trabalhar no departamento de futebol do clube. Além disso, outra informação que se trata aqui sobre Campeonato Carioca. Ontem tivemos aí a noite de premiações e, no caso, o nosso lateral direito, Pumita Rodrigues, foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Estadual de 2023. Ele está aí ao lado do sistema defensivo do Nino, do Fabrício Bruno e do Fábio. Os três atletas, ao lado também do Ayrton Lucas, formam aí o sistema defensivo do Campeonato Carioca. Você também concorda com isso? Você acha que Pumita foi de fato o melhor lateral direito do Cariocão? Eu não acho não, eu tenho certeza. Pumita foi muito acima de todos os laterais que participaram desse Cariocão. Se tratando de rivais, né? O Fluminense tem o Guga, o Pumita é melhor. O Flamengo tem o Varela, né? Que o Pumita é melhor. E o Botafogo tem o Rafael. Os três jogadores dos três rivais, o Pumita ganha e com muita superioridade. Inclusive, nesse tema defensivo, eu acredito que caberia colocar o Léo, que foi muito superior ao Fabrício Bruno, mas enfim, infelizmente o Vasco não chegou às finais e a grande maioria dos atletas que fizeram parte desse elenco da seleção do Campeonato Carioca foram da dupla Fla-Flu. Mas agora sim, né, falar sobre essa entrevista do Paulo Brax. Uma entrevista muito reveladora, gente. Essa é a grande realidade. Uma entrevista que abriu a mente de muito torcedor vascaíno sobre o planejamento, sobre a lista de reforços que ele tem, sobre a expectativa, sobre conversas que realmente aconteceram com vários jogadores
do futebol internacional. Paulo Brax revelou muitas coisas. A gente inclusive não vai ter como trazer tudo para vocês aqui agora neste Acorda Vascão, e a gente vai trazer mais no Fala Gigante por volta de 1h da tarde. O que nós temos a trazer aqui agora, às 7 horas da manhã, nesse primeiro vídeo do dia, principalmente é sobre o assunto reforços. Paulo Brax ontem abordou muito sobre essa situação, que é claro, hoje é o que mais o torcedor vascaíno, quer saber. Até porque a janela fecha dia 20, o Vasco ainda tem carências dentro do elenco, um volante, um camisa 10, um ponta esquerda, e o Paulo Brax foi muito perguntado sobre isso. Não apenas sobre o momento atual, mas por quê, o motivo, a causa de o Vasco não ter agido com mais intensidade nessa janela de transferências. A gente já vai falar sobre isso. O que eu quero trazer é que mesmo diante de o torcedor vascaíno achar que o Vasco poderia trazer mais reforços, o Paulo Brax está muito confiante nesse elenco. Ele deixou bem claro que realmente acredita que com o time titular, o Vasco hoje consegue sustentar de maneira tranquila na Série A do Campeonato Brasileiro. O que eu tenho, gente, a trazer a vocês é o seguinte: uma fala do Paulo Brax: esse time consegue sustentar bem a Série A. Essa foi a fala do diretor executivo do Vasco da Gama. Disse que tem ainda no banco do elenco, atletas reservas de grande talento, de grande potencial, e que, caso venham a ser trabalhados, podem evoluir muito ainda durante essa temporada de 2023. Então ele acredita que realmente esse elenco do Vasco, mesmo caso não aconteça contratações até o dia 20, dá para sustentar, dá para levar muito bem durante o restante do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele falou também sobre 777, falou também sobre diversas questões, mas volto a repetir, a gente vai deixar para abordar isso no Fala Gigante, senão vou ficar me prolongando aqui, o vídeo vai acabar com 20, 25 minutos, e não é isso que eu quero com vocês agora, neste primeiro vídeo do dia. Então vamos passar logo para reforços, Paulo Brax acredita que com esse elenco dá para levar durante o restante da temporada, mas o Paulo Brax tentou e ainda está no mercado à procura de novos atletas. Não à toa, ele deixou bem claro isso ao falar uma lista de jogadores nos quais ele tem interesse em trazer ao Vasco da Gama. Nessa lista tem atletas de fora do Brasil, ou seja, atletas que não deverão e não poderão chegar nesse momento pelo fechamento da janela. Mas nessa lista também inclui alguns jogadores aqui do futebol brasileiro, ou seja, jogadores que podem chegar ao Gigante da Colina. Eles, no caso, são dois: Luciano Jubá e Davi Terãs. A gente já vai falar sobre esses outros nomes que compõem a lista, porque são nomes que, caso cheguem, poderão chegar apenas no meio do ano. Mas dessa lista, Luciano Jubá e Davi Terãs são dois nomes que há sim a possibilidade de chegar ao Gigante da Colina. Dois nomes, inclusive, em duas posições que hoje são carentes dentro do setor ofensivo do Cruz Maltino. Não à toa, por causa disso, o Paulo Brax chegou até a comentar sobre essa carência. Ao citar um camisa 10, ele falou, estamos procurando um camisa 10, sim. Ou seja, confirmou essa carência no setor de meio campo do Vasco. Ele não citou também um ponta esquerda, mas deixou bem claro que a posição de volante é uma posição também que interessa ao Gigante da Colina. Uma posição carente, uma posição que hoje o Vasco busca. A frase citada pelo Paulo Brax foi a seguinte: essa posição de primeiro volante é uma das que buscamos abertamente. Nós não vamos buscar por buscar, que seja aprovado por nós, pela análise de mercado, pelo Maurício e o Abel. É uma das peças que estamos buscando e a gente quer um jogador de uma estatura maior. Então Paulo Brax admitiu que precisa de um camisa 10, admitiu que precisa de um volante, e fica nítido, durante as partidas, os amistosos, os jogos, treinos, que também é necessário um ponto esquerda, mesmo ele não tendo citado, mas falou sobre esses dois jogadores incluídos na lista. Lucas, há a possibilidade? Vamos analisar friamente. Davi Terãs, esse jogador de 28 anos, 1,76 m, 76 kg, canhoto, que tem nessa temporada números muito bons com a camisa do Atlético Paranaense, 14 partidas, 4 gols e 7 assistências. É um nome que interessa ao Paulo Brax, é um nome que tinha um acordo assinado com o Vasco lá no início da pré-temporada, por volta de dezembro. É um nome que não avançou, é um nome que custa 36 milhões de reais no valor de mercado atual. É um nome... Volto a repetir, eu nunca vou trazer mentiras e enganações a vocês, que nesse momento não chegará ao Vasco, porque necessita-se de um potencial de investimento. Algo que nesse momento, meus amigos, o Cruz Maltino não tem. Paulo Brax, inclusive ontem, durante a entrevista, deixou bem claro que o orçamento disponibilizado para o início do ano foi
fielmente, rigorosamente cumprido. Inclusive sobrou de fato uma sobra, mas essa sobra será utilizada apenas no meio do ano, além também do valor da venda do Andrei. Ou seja, investimento para essa temporada, para agora, esse momento da janela, esquece, torcedor. Investimento que o Vasco fará somente no meio do ano. Então, Davi Terãs, mesmo sendo esse nome na lista do Paulo Brax, não poderá, porque não tem como chegar nesse momento ao Vasco. Quem sim tem possibilidades de chegar é o Luciano Jubá. Luciano Jubá é um jogador de 23 anos, que nesse momento veste a camisa do Sport Clube do Recife, é um dos grandes destaques desse início de temporada, não apenas do esporte, não apenas do Nordeste, mas do futebol brasileiro, um ponta esquerda que tem 22 partidas, 11 gols e 10 assistências. Luciano Jubá pertence ao Sport, tem contrato com o Clube do Recife até o meio do ano. Luciano Jubá assinou um pré-contrato com o Bahia. Eu não sei como funciona a questão de jurídico, da parte jurídica, mas eu acredito que um pré-contrato não significa que ele terá que se transferir para o clube baiano. Se o Vasco apresentar uma oferta melhor ao esporte e conseguir passar à frente e dar um chapéu, o Luciano Jubá poderá fechar com o Vasco. E o Luciano Jubá ainda fala além, né? É uma situação que não seria necessário um grande investimento, até porque o esporte está com o Pires na mão. O esporte gostaria de receber alguma situação, um valor, né, um dinheiro pela venda do atleta, porque ele sairia no meio do ano de graça e é um grande ativo, um jogador jovem. O Vasco, pagando um pequeno valor, não seria necessário, né, um grande investimento, poderia trazer essa grande revelação. Então, pensando friamente, olhando para essas duas situações, o Luciano Jubá é um nome super possível. O Vasco poderia sim contratar o Luciano Jubá. Já o Terãs, nesse momento, quase zerada, né? Zero a chance de uma contratação do meio-campo uruguaio. Mas são nomes que estão, de fato, na lista do Paulo Brax. E se você acha que para por aí, é uma lista densa, uma lista grande. E como eu falei, a gente vai pontuar aqui. Além de Luciano Jubá e Terãs, nela também estão presentes Coediar, onde inclusive o próprio Paulo Brax deixou bem claro que gosta muito do volante. Tem também o Souza, o Alan, dois volantes, cria das categorias de base do Vasco, que a gente vai falar já já. Marcinho, Franco Fagundes, que no caso o Paulo Brax deixou bem claro que quase fechou a contratação também do meio-campo uruguaio, Diego Valodies, Keiler, Lianco, Igor Coronado e Paulinho do Atlético Mineiro. Jogadores que estão aí nessa lista do Paulo Brax. Sobre o Souza e o Alan, o que temos a falar aqui sobre esses dois atletas? O Paulo Brax confirmou que conversou tanto com o Souza quanto com o Alan. A conversa com o Alan foi muito diferente da conversa que aconteceu com o Souza. Primeiro sobre o Alan. A conversa que teve Paulo Brax com o cria das categorias de base do Gigante da Colina Alan, com passagens por vários clubes do futebol europeu, foi muito para outro destino. Já falei que foi muito difícil, porque foi para outro destino. O Alan, nesse momento, segundo informações, não tem interesse de voltar ao Brasil. Ou seja, uma chegada do volante é muito difícil de acontecer. Diferente do Souza. O Souza teve conversas com o Vasco. O Souza foi até o CT Moacir Barbosa conversar com Paulo Brax. O Souza esteve presente nas semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Maracanã. O Souza levou seus filhos, o Souza é um torcedor vascaíno e o Souza é um jogador que tem interesse de retornar ao Cruz Maltino. O Souza colocou um texto gigante nas redes sociais demonstrando esse objetivo. E o Paulo Brax ontem, né, o diretor executivo, deixou muito bem claro que gostaria muito da vinda do Souza. Ele ainda citou o Souza como um profissional acima do nível, que realmente seria um prazer contar com o futebol do volante ex-Vasco da Gama. As portas estão abertas, o Souza ainda não tem, né, o seu destino definido. O Souza saiu do Besiktas, não renovou, né, o contrato, no caso com o clube turco. Nesse momento ele estava quase fechando com o clube chinês, mas sinceramente eu não sei se fechou, se não fechou. A expectativa era que a assinatura do contrato saísse o quanto antes, mas não me lembro, de verdade, não lembro se fechou, se não fechou, se está livre no mercado. O que eu tenho na minha cabeça é que nesse momento o Souza está livre no mercado, esperando definir a sua situação lá na China. Mas é esperar, as portas estão de fato abertas ao Souza e caso ele realmente tenha o desejo de voltar ao Vasco, poderá voltar até mesmo no meio do ano ou até agora, já que se encontra livre no mercado. Vamos ver o que vai acontecer, porque são dois atletas que interessam e estão na mira do Cruz Maltino. Cravo aqui a vocês, porque o Paulo Brax falou, o Souza está na mira do Vasco. Outros dois atletas, também da base do Vasco, o Paulo Brax acabou citando na lista, um deles foi o Paulinho, lembra? O Paulo Brax também falou sobre essa situação durante a entrevista coletiva. Sobre o Paulinho, ao ser questionado, né, sobre a possibilidade de contratação,
Paulo Brax deixou bem claro que foi um nome que ele tentou contratar. Inclusive o Paulo Brax deixou bem claro que foi o primeiro nome no qual ele tentou trazer para o Vasco da Gama. Porém, esclareceu que as negociações acabaram não avançando pelos valores. Paulinho queria altos valores, o Vasco não tinha condições de pagar. O Paulinho hoje recebe 1,5 milhão no Atlético Mineiro, realmente um valor muito fora do padrão hoje do Cruz Maltino. E outro nome é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho também foi um nome citado pelo Paulo Brax. E ao ser perguntado sobre essa situação, ele confirmou que também fez contato com o Felipe Coutinho, mas nesse momento ele tem muito mercado na Europa e exatamente por esse motivo está completamente inviável uma contratação no momento. Então o Vasco tentando repatriar os seus crias, confirmado, tentou de fato repatriar. Difícil? Vai ser. Mas a tentativa continua. O Paulo Brax vai seguir tentando e muitas informações conseguimos obter, no caso nessa grande entrevista ontem, que de fato esclareceu qual é o futuro que o Vasco vai trilhar. Nomes numa lista vasta, grande, densa. Nomes possíveis, nomes que não são possíveis. Veremos que até o dia 20 muitas situações irão se desenrolar e com certeza essa janela do meio do ano será movimentada para o Vasco. Quer saber mais do que rolou? Volte aqui à tarde, fique ligado aí no Fala Gigante, porque vai vir mais quente ainda do que esse Acorda Vascão. Então, meus amigos, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like, fiquem ligados, pois que não falta informação aqui no canal do Gigante Vasco. Vambora, fiquem com Deus e saudações vascaínas.